Agora o Comenta Fundo, onde vocês colocaram aí os comentários fundos imobiliários, e aquele que teve maior quantidade de curtidas é o que eu vou falar, fazer um comentário sobre ele. Dessa vez é um fundo imobiliário novo, inteirou um ano em novembro, né? Então está com 1 ano e 2 meses de proventos, anunciando proventos, é o BIM11, que é o Brio Multiestratégia. Teve 19 curtidas e o cantor Duduzinho foi a pessoa que sugeriu. Obrigado aí pela sugestão. Coloque nos comentários o ticker aí do fundo que vocês querem que eu faça o comentário. Lembrando que não pode ser o RPR11, não pode ser o Vigia 11, não pode ser o VSLH 11, que foram os que já passaram para a lista, e nem o BIM 11, nenhum desses quatro. Vamos lá começar com os dados do Fundos Explorer, que ele ontem fechou R$ 7,57, hoje já estava R$ 7,70, por aí, subindo um pouquinho. O último provento foi só 7 centavos, dividend yield de 0,91%. O PVP dele está 0,84. Ele sempre anuncia proventos no 4º dia útil e a data de pagamento dos proventos dele é no 10º dia útil. A carteira desse fundo está atualmente com 68,9% em CRIs, 22% em cotas de fundos de investimentos imobiliários, e ele investe 5,8% em permutas, e ele tem também um pouco de caixa. Quando a gente olha isso aqui, a gente diz, ele é muito parecido com o MXRF11. Sim, eu diria que ele é um dos mais parecidos com o MXRF11 na composição de carteira. Mas quando a gente olha os CRIs que ele investe, que a gente vai ver daqui a pouquinho, você vai ver que os CRIs dele são mais high yield são mais arriscados do que os CRIs do MXRF11. Então, num longo prazo, a tendência, se tudo correr bem, que o buy me pague melhor. Porém, ele é mais arriscado, pode ter algum problema nos seus CRIs. Os indexadores, você pode ver que 66,9% da carteira é IPCA. Então, sofreu bastante com a deflação. E apenas 5,9% é CDI. As permutas e a renda e o que eles têm de fundos imobiliários não tem indexador. Os últimos proventos, aí a gente nota que, basicamente, é o de azul escuro, tá, gente? Que interessa. 15 centavos lá em maio, 16 centavos em junho e 16 centavos em julho. Aqueles 3 meses de inflação de IPCA acima de 1%. Aí o IPCA caiu, eles pagaram 13 centavos, aí depois aí começou a deflação, 8 centavos, 4 centavos, 6 centavos, e nesse mês, agora que não está nessa lista, 7 centavos. Acredito que no próximo mês, talvez venha um provento pelo menos de 10 centavos. Essa é a lista dos CRIs que ele investe, são só esses 15 CRIs. Aí vocês podem ver que alguns têm prêmios bem altos, como o primeiro aqui, o Celenza, IPCA mais 10,5, é muito alto. E alguns têm prêmios mais baixos, Top CRI, o último, CRI Shopping Sul Planeta, é CDI mais 2,60. Então, alguns são high yield, outros são high grade. Então, por isso eu classifico a carteira dele como middle risk, porque ele tem uma pitada de risco e uma pitada menos arriscada. E ele investe em fundos imobiliários, e desses fundos imobiliários que ele investe, o MCHF11 é um fundo normal, paga até um dividendo bom, mas ele investe no BRIP11, que é um fundo 100% de permutas imobiliárias. O APTO11 é um fundo de residências, a gente conhece. O IBCR11 é um fundo que está bem descontado atualmente, também a gente conhece. O RBHG11 também é um bom fundo imobiliário, também conhece. E o BIPD11 é outro fundo da casa. Tanto o BRIP11 quanto o BIPD11 são 2 fundos da casa que são de permutas, que eles investem diretamente, só para investidores profissionais, pode participar desses fundos. Esse aqui é um exemplo de uma permuta que é exclusiva da Brio. É o Amira, essa permuta feita junto à incorporadora JALG11. É lá no bairro de Moema, São Paulo. A aquisição dessa permuta foi em novembro de 2021, então vai demorar ela para performar, né? E tem uma VGV de 103 milhões, então a capacidade de vendas de 103 milhões de reais, isso não quer dizer que eles investiram isso, tá? O terreno todo é 1.720 metros quadrados e a permuta é 1.762 metros quadrados. A área privativa total, 6.067 metros quadrados, a data do lançamento foi em novembro.
essa permuta vai construir 17 apartamentos com 4 dormitórios, 17 estúdios, uma unidade não residencial e uma loja. Vai ter tudo isso nesse apartamento aí. Aí, como é que faz? Normalmente, a permuta é feita, o fundo imobiliário entra com o terreno e a incorporadora constrói o prédio. E com isso dá um percentual das vendas do prédio para o fundo, que aí o fundo tira o lucro dele desse percentual. Tem que esperar as vendas. Vocês estão vendo que o lançamento é bem recente, novembro de 2022. Vai demorar um pouquinho começar a dar resultado, essa permuta, por exemplo. Aqui é o DRE deles, está meio complicado a gente dar uma olhada, mas eu vou mostrar aqui, eu vou pedir para vocês olharem a coluna de julho, agosto e setembro. Vocês podem ver que a agosto as receitas foram bem maiores que setembro. As receitas foram bem maiores que setembro. E por quê? Eles fizeram bastante ganho de capital. Os juros de correção foi maior também que setembro e agosto, mas o maior foi mesmo giro. Eles giraram e tiveram ganhos de capital. Então, por isso, acabou tendo esse resultado um pouquinho melhor. Mas nem tudo é alegria, vamos às taxas, né? O gestor é o Brio Investimentos, o administrador BRL Trust. A taxa de administração é 1,50 ao ano, é alta. Mas o gestor concedeu, durante esse primeiro semestre, um desconto na sua taxa, então é apenas 1% ao ano, que aí está dentro da normalidade de outros fundos. Mas também tem uma taxa de performance que é 20%, que é muita coisa, 20% sobre o QCD e IPCA mais 5% ao ano. IPCA mais 5% ao ano, vamos dizer 2022, é 10,5%. Um fundo ter pago em 2022 10,5% ao ano é fácil, foi fácil. Então é apurada semestralmente, até por isso eu acho que o resultado desse provento agora, que foi só 7 centavos, foi devido ao pagamento da taxa de performance. Já para o próximo mês, eu acredito que volta ao normal, pagando 10 centavos. Pessoal, se vocês comenta fundo, é esse quadro onde eu trago um fundo imobiliário, FIAGRO ou FIINFRA que vocês escolheram para comentar aqui. Como é que funciona? Vocês colocam um comentário aqui, aquele comentário que tiver mais curtidas será o comentário escolhido, será o fundo imobiliário, ou FIAGRO, ou FIINFRA que eu vou comentar. E o escolhido de hoje, comentário do José Antônio, CPTS 11, 22 curtidas. Então hoje nós vamos falar do CPTS 11, comentário rápido e direto ao assunto. Não é indicação de investimento, tá, gente? CPTS 11, hoje, ontem, né? Fechamento de hoje, eu não sei, que o Fundo Explore demora um dia para atualizar a cotação. R$ 77,50. O último provento foi baixo, 58 centavos, dividend yield de 0,74. Fez a cotação vir caindo nesse mês. O valor patrimonial dele está R$ 89,00. Ele está com valor patrimonial de PVP de 0,86. A data base de proventos dele é o 8º dia útil e a data de pagamento é o 13º dia útil. A carteira do CPTS 11, ela é 68,8% em CRIs indexados ao IPCA, que pagam um prêmio de IPCA mais 6. Já 1,2% é indexado ao CDI, que paga um prêmio de CDI mais 3,5%, e 26% da carteira é fundos imobiliários, e no caixa está 3,9%. Os proventos, eu vou focar mais aqui no finalzinho dos proventos. Vocês podem ver que os proventos eram bem constantes em R$ 1,10 e vem caiu bastante devido à deflação. Aguardo eu para o próximo mês pelo menos 80 centavos de provento, já que vai ser influenciado pela inflação dessa vez. Um exemplo disso é CRI que ele investe, porque a pegada de CRIs deles são bem high grade, ou seja, mais seguros mesmo. Só que ultimamente o pessoal vem perguntando sobre essa segurança, né? Esse aqui é um CRI emitido pela Pernambucanas. Esse CRI paga uma taxa de CDI mais 2,5. É o único CRI indexado ao CDI da carteira. Vence lá em 2029 e é um CRI com risco corporativo do grupo Pernambucanas. Então, ele é considerado high grade porque ele é emitido por um devedor grande no mercado financeiro. Mas a gente viu o que aconteceu com a Americanas, né? Mas ele é high grade porque a maioria dos devedores desse fundo imobiliário tem essa pegada. E como ele é bem diversificado com vários devedores diferentes,
aqui é só um exemplo deles, nessa mesma pegada, ele é considerado por mim high grade, mas como ele tem muito fundo imobiliário e gira muita carteira, eu classifico ele como middle risk. Os últimos resultados, vocês podem notar lá na linha de receitas lá em cima, que é a linha de novembro, a receita foi bem menor que outubro e bem menor que setembro. Por quê? Porque ele fez menos giros com resultados sobre negociações de CRIs. Inclusive, ele perdeu dinheiro, foi negativo o resultado. E a correção monetária também foi negativa no mês de novembro. Então, ele teve resultado negativo nesses 2 meses, por isso que ele pagou um dividendo tão ruim lá em novembro. A gente já está com aquele, no Fundos Explorer, trouxe o dividendo agora de dezembro, né? O relatório gerencial é anterior. A perspectiva que eu tenho é que ele melhore, que ele consiga fazer melhores resultados já no próximo mês, devido não ter essa variação negativa, tanto no resultado de negociação, esses 5 milhões aqui não vai existir. Então, acredito que ele vai ter mais resultados positivos nos próximos meses. Kiko, vai chegar a R$1,10? Não, talvez 90 centavos no próximo mês. E, como sempre, eu trago aqui as taxas que ele tem. Ele tá, se você somar a taxa de gestão de administração, dá 1,15% ao ano. Para mim, é um pouco acima do que o praticado do mercado. O praticado do mercado é de 1%, mas ele não tem taxa de performance. Então, isso acaba sendo uma coisa boa. A taxa dele acaba sendo uma taxa boa para o mercado. Pessoal, vou encerrando por enquanto. Agora vai ser o Comenta Fundo. O Comenta Fundo funciona da seguinte maneira. Vocês colocam no comentário e aquele comentário que tem mais curtidas, o ticker, eu venho aqui e comento sobre o fundo. E dessa vez, pela primeira vez, nós vamos ter um fundo imobiliário de tijolo. O comentário eu não sei se é da Cris Alexandre ou do Cris Alexandre, eu acho que é Cris Alexandre, do 46 curtidas, e é o recorde do programa, é o recorde do programa para um ticker em termos de curtida, 46 curtidas. Então, escolhido o HSML11, vamos começar aqui. Ontem estava R$ 78,86, o último provento foi 70 centavos, está dando um dividend yield de 0,86%. Vocês viram agora há pouco o XPML com 0,90%. Então, ele tem um patrimônio líquido de 1,5 bi, já a gente vai ver isso melhor, e o PVP dele atual está 0,81, bem abaixo do seu valor patrimonial quando a gente compara com próprios outros fundos imobiliários de shopping, ele é o que mais está abaixo. A data base para proventos é o último dia útil e o data de pagamento dele é o 5º dia útil. Essa aqui é a carteira de investimento dele. Ele tem 2,348 milhões em imóveis, tem um pouquinho em renda fixa, 81 milhões, e tem 15 milhões a pagar, e dívidas de securitizações, também conhecido como alavancagem, 877 milhões. Então, é muito grande mesmo essa alavancagem, chega a ser mais de 30% de alavancagem de dívidas. Já a gente conversa mais sobre essa dívida. Mas olhando a evolução dos proventos, ele chegou a um patamar de provento de recuperação já pós-pandemia. Olha só como é que foi o crescimento no decorrer de 2022. Então, está bem tranquilo agora, acredito eu, que a distribuição vai ficar entre essa guidance de 65 a 70 centavos nos próximos meses. Esse é o portfólio. Ele tem um shopping Pátio Maceió, o Granja Viana, o shopping Osasco, o Via Verde Shopping, o shopping Metrô Tucuruvi, e o shopping Paralela e o shopping Uberaba. São, para ser mais certo, 7 shoppings que ele tem na carteira. Alguns shoppings novos, né? Shoppings de 2013, eu considero novo, esse Tucuruvi, que é de 2013, mas pode-se ver o mais velho é de 1999, que é o de Uberaba, não é tão antigo assim. Aí, em termos de ocupação, eles estão com 94,7% de ocupação, então a vacância está bem baixa. E desses shoppings, vocês podem ver que todos eles ele tem pelo menos 51% de participação. Então, ele é o maior sócio nos shoppings. Então, isso faz com que ele tome as decisões. Aqui, em termos de localização geográfica, como é que está? Você pode ver que tem no Sudeste, tem no Nordeste e tem na região Norte, bem distribuído mesmo, não tem nada ainda na região Sul. E essas aqui são as obrigações, que era a alavancagem. A alavancagem hoje era 33,9% do fundo, não havendo necessidade de caixa mais constante até outubro de 2024. Então, até outubro de 2024, ele não precisa pagar nada nessas alavancagens. Mas se chegar lá perto e não
ele vai ter que fazer novas emissões para poder pagar essas dívidas. E atualmente as dívidas deles consolidadas aqui, basicamente foi para a aquisição do Shopping Paralela e do Shopping Uberaba, 58% dessa dívida é indexada ao IPCA, IPCA mais 7,14%, eu acho meio pesado. E 42% é CDI, com esse CDI alto também é meio pesado, CDI mais 2,64%. Então, essa dívida vai crescendo no decorrer do tempo, porque vai rolando juros. O DRE, aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu quero que chame a atenção aqui a parte de baixo do DRE. Nesse último mês, ele teve um resultado de 72 centavos e distribuiu 70, então ele guardou ainda 2 centavos. Ele está com resultado acumulado agora de 77 centavos por cota, e que ele vem guardando no decorrer dos meses, segurando aqueles 5% que pode segurar. Então, ele já tem praticamente mais que um provento pronto para distribuir, caso alguma coisa dê errado. Mas nem tudo é alegria, né? A gente tem que falar das taxas. A taxa de administração dele é um pouquinho salgada, é 1,10% sobre o valor de mercado do fundo. E também tem ainda a taxa de escrituração, já está embutido aí. A taxa de performance é 20% sobre o que excedeu o benchmark. E qual é o benchmark? O benchmark é IPCA mais 6. Então, o que ultrapassar IPCA mais 6, 20% é taxa de performance. Então, é uma taxa de administração e gestão meio alta e ainda tem taxa de performance. Fundo imobiliário de tijolo com taxa de performance. Isso é curioso. Comenta fundo, aquele momento que eu vou comentar sobre um fundo imobiliário que vocês pedem para eu comentar. Como é que funciona? Vocês colocam no comentário desse vídeo um fundo imobiliário que vocês querem que eu comente, e aquele tiver mais curtida, é que eu vou fazer um comentário rápido e falando a minha impressão sobre ele, para vocês já terem uma ideia, para depois aprofundarem nos seus estudos, porque aqui eu não estou fazendo indicação de investimentos. E o escolhido de ontem teve 42 curtidas, é o novo recorde de curtidas, que tem um comentário, apesar do vídeo de ontem nem foi tão acessado, mas foi interessante, é o HCTR11. Então, o HCTR11, o Dimar Guimarães, obrigado pelo comentário, 42 curtidas. Vamos lá. E, para começar, ainda peguei errado o print. Hoje eu não estou bom com isso aqui. Ficou o print do anterior. Mas faz de conta que vocês estão vendo o que eu vou falar. O HCTR11, R$ 98,70. O último rendimento foi R$ 1,10, que dá um dividend yield de 1,09%. Ele atualmente está com PVP de 0,81. Aqui, infelizmente, na apresentação ficou errado aí, tá, pessoal? Ele está coincidentemente, está com PVP 0,81, igual ao HSML aí. E a database de proventos do HCTR é 5º dia útil e ele paga no 10º dia útil. Cancela essas informações aí, fica só no que eu falei, tá certo? Vamos lá, continuando. Agora sim é HCTR, agora sim está correto. A carteira do fundo. Ele investe 76,3% em CRIs, 22,4% em fundo de investimento imobiliário e 1,3% ele investe, ele está com dinheiro em caixa. Aí, esses CRIs que ele investe, tá, gente? Eles são todos pulverizados. O que são pulverizados? Que tem vários devedores e grande maioria são pessoas físicas por trás que dão lastros. Por exemplo, daqui a pouco eu dou alguns exemplos de lastros que tem por trás desses CRIs. E a subordinação, 56,2% são séries sênior e 29,4% são séries subordinadas. Então, são muita coisas subordinada, e 11,2% série única e 3,2% mezanino. Muita coisa subordinada nele. Os indexadores, então isso faz que ele seja high yield, que tem um risco maior. E quando a gente olha as taxas dos indexadores, a taxa dele de IPCA é IPCA mais 10,3%. A taxa dele de IGPM é IGPM mais 13,2% ao ano. É muito alta. E a taxa dele de CDI, que ele tem um pouquinho de CDI na carteira, é CDI mais 4,7%. Grande maior parte da carteira é IPCA, 91%. 6,4% é IGPM, 2,7% é CDI. Então, ele é muito indexado à inflação. A taxa média dele é a inflação mais 10,3% e ele tem um duration médio dos seus
duration é a duração dos pagamentos, né? Nem a não é a duração do CRI, é como se fosse a média ponderada da duração dos pagamentos, é de 3,13 anos. Os proventos, vocês podem notar que ele tem altos e baixos. Esse momento lá em 2020, que ele tinha esses proventos muito altos, acima de R$2, foi quando a carteira dele era muito indexada ao IGPM. Hoje não é, como vocês viram agora. E o IGPM em 2020 chegou a bater mais de 30% no ano. Então, por isso, os proventos foram tão altos. Inclusive, eu achava que deveria ser mais altos do que foram. É sério, ué. Se o IGPM chegou a ter mês que o IGPM foi 4%. E ele pagou só 2%, meio estranho, né? Mas foi isso que aconteceu, e a carteira foi se migrando automaticamente para IPCA, e mesmo e vocês podem ver que teve um pico ali de proventos mais altos, quando o IPCA estava acima de 1%, e mesmo no período de deflação ele segurou esse provento a R$1,10, utilizando da reserva. A gente olhando os segmentos que ele investe, 47,4% é do segmento corporativo, multipropriedade é 14,8%, loteamento é 12,1%, shopping center é 9,6%, parques temáticos 8,3%, mixed use 6,2%, e outros aí que ele tem os segmentos que ele investe. Se a gente olhar o DRE, a demonstração de resultados, que está aqui mês a mês de junho para cá, você pode ver que nos 3 últimos meses que foram impactados pela deflação, foram os 3 meses mais baixos dos últimos 6 meses. O total das receitas foi para setembro foi 16 milhões, para outubro foi 17 milhões, e já melhorando em novembro foi 19 milhões. Mas muito longe dos 33 milhões que teve lá em junho de receita. Então, ainda tem muito. Mas a distribuição ela veio constante nos últimos 4 meses, de R$1,10. E com isso, eles utilizaram a reserva por um bom tempo. Não sei nesse último mês, tá, pessoal? Porque esse relatório é de novembro, tem que ver o relatório de dezembro para saber como é que foi. Mas vocês podem ver que ele é diretamente indexado ao IPCA. IPCA alto tem resultado melhor, IPCA baixo tem resultado pior. E eles tentam, de uma certa maneira, fazer reserva quando é alto demais e usar a reserva quando o IPCA está baixo demais. E como nem tudo é alegria, vamos às taxas. O gestor, que é hectare, o administrador é Vortex. A taxa de gestão e administração é 0,21% e a taxa de gestão 0,99%. Somando as duas dá 1,20%. É um tiquinho a mais que a média do mercado. A média do mercado fica entre 1 e 1,10, eles cobram 1,20 nisso, e ainda tem uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder a taxa de CDI. Hoje o CDI está alto, né? Então está mais difícil. Mas o problema é que tinha um tempo atrás o CDI estava 2%, e eles estavam facilmente pagando uma taxa de performance muito alta para o fundo. Pessoal, chegamos ao fim do programa. Nem Fiagro, nem Fiinfra. Agora, comenta fundo, aquele quadro aqui do DI News, onde eu falo de um fundo imobiliário que vocês escolheram. Alguém coloca no comentário qual é o fundo imobiliário que vocês querem que eu faça um vídeo. Aí eu faço, o que tem mais curtidas é o que eu escolho. E hoje, como eu falei, é um fundo imobiliário de tijolo. O Dimar Guimarães informou aí, pediu, solicitou para fazer do XPLG 11. Exato, muito bom mesmo, 45 curtidas, é o novo recorde do quadro, com 45 curtidas. Então vamos lá falar sobre o XPLG. Ontem ele fechou R$ 90,01, atualmente está com rendimento de 74 centavos. Esse rendimento de 74 centavos, na cotação de hoje, dá um dividend yield de 0,78, 0,79. Mas lá na cotação do começo do mês dava 0,75. No começo do mês esse fundo estava R$ 99. Hoje ele está R$ 90. Ele tem um patrimônio líquido de 3 bi. É o segundo maior fundo imobiliário de logística da nossa bolsa. Atualmente, nesse preço, está com um PVP de 0,79. Ele tem como data base de proventos o último dia útil. Então, para você receber proventos dele no próximo mês, você tem que dormir o último dia útil cotista desse fundo. E a data de pagamento dele é sempre no 10º dia útil. A carteira do fundo,
ele está com 91% em imóveis e 7% ele está em cotas de fundos imobiliários. E ele ainda tem 2% em aplicações financeiras, que é o caixa dele. Entre os aluguéis, os contratos de aluguéis que ele tem, 69% são contratos de aluguéis atípicos. Aqueles que, caso o inquilino saia, tem que pagar um valor extra a mais. E 31% é típico. A distribuição de proventos, se vocês notarem agora, os proventos voltaram a patamares maiores do que pré-pandemia, de antes de 2020, que desde 2020, que chegou aos menores patamares de 60 centavos, ele vem subindo de pouco a pouco, diminuindo a vacância do fundo e também os reajustes dos aluguéis, e com isso melhorando, chegando agora a esse último provento que foi pago aqui de 74 centavos. Mas eu queria chamar uma observação para esse provento de 74 centavos, quando a gente olha esse gráfico de resultado financeiro apresentado no último relatório gerencial do XPLG11. Se a gente notar bem, lá no mês de setembro, tem duas linhas ali em cima. Uma linha azul escura, essa linha azul escura é os proventos distribuídos, crescentes. Vocês podem notar que eles são bem crescentes. E essa linha cinza, que também está aí apresentada, ela não é, ela é do resultado líquido do fundo, quanto o fundo fez. Então, vocês vão notar que em dezembro, o fundo fez apenas 63 centavos e distribuiu 74 centavos, 11 centavos a mais. Em novembro, o fundo distribuiu 74 centavos, mas fez de resultado apenas 62. O que houve para ter essa queda de... Por que o resultado foi tão alto em setembro e outubro, que deu 91 centavos e 81 centavos, e depois os resultados foram mais baixos? Porque em outubro, o XPLG11 vendeu um imóvel, na verdade, vendeu lá no final de agosto, recebeu a primeira parcela em setembro, a segunda parcela em outubro. Não lembro se tem mais parcelas de lucro para ser recebidas no próximo mês, mas talvez ele não mantenha esse dividendo de 74 centavos, por causa desse não recorrente. Muito cuidado, talvez o dividendo dele seja em torno aí de 63, 64 centavos, que foi o resultado que ele teve nesses últimos 2 meses. E chamando atenção para os locatários, 17% é a empresa Via Varejo, a Leroy 13%, o Grupo Pão de Açúcar é 9%, a Renner é 8%, a Mobile é 8%, e a B2W, ou B2W, não sei qual a pronúncia correta, que é a Americanas, é 8%. Então, 8% da receita imobiliária vem de locação para Americanas. Chama atenção isso, né? Então, talvez o mercado também está batendo um pouco nele, porque possa ter problema nesses 8%. Ele é muito exposto ao comércio varejista, 57%, material de construção é 13%, logística é 8%, comércio e distribuição de alimentos é 6%, e outros setores de atuação são 15%, atuação dos inquilinos, tá? E mais, como sempre, tem que trazer as taxas. O gestor do fundo é a XP e o administrador é a Vortex. A taxa de administração ela varia de 0,95% a 0,75% ao ano. Atualmente está 0,75% ao ano, conforme o regulamento, porque o fundo já cresceu mais de R$1 bilhão. Então, é a taxa razoável, diria até boa, 0,75% ao ano, mas ele tem uma taxa de performance. Se o fundo extrapolar o benchmark de 20% do QCD IPCA mais 6, aí ele paga-se 20% sobre o QCD IPCA mais 6. Mas eu confesso que ele não anda tendo esse resultado aí acima de IPCA mais 6. Então, não estão recebendo nada de taxa de performance nos últimos tempos. Pessoal, vou encerrando por aqui, vou pedindo para vocês colocarem no comentário o fundo que vocês querem que eu faça comentário sobre amanhã, para amanhã não, para segunda-feira, e eu espero que esse meu comentário sobre XPLG, muita gente achando que é uma tremenda de uma oportunidade, tenha cuidado, espere o próximo provento, vamos ver se ele vai manter esse dividendo de 74 centavos ou se vai cair, já que o resultado vem dando bem menor nos últimos 2 meses do que o dividendo anunciado. Vou encerrando por aqui.
deixe aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!